Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Bem, boa noite a todos. Aqui é o Gabriel, coordenador do Departamento de Parafilias da ABENS, e eu venho hoje apresentar para vocês o nosso evento de hoje sobre BDSM, experiência sexual parafílica ou convencional na atualidade. Hoje a gente vai contar com as falas da Michele Sampaio, psicóloga e vice-coordenadora do nosso departamento, e do Eduardo Médici, psiquiatra e membro do nosso departamento de parafilias. Sem muitas delongas, eu queria só convidá-los a pensar no nosso evento de hoje a respeito de algumas condições que podem ser muito interessantes quando inseridas na temática toda das parafilias sobre as quais a gente tem falado ultimamente. Então, eu tenho a impressão de que vocês podem se beneficiar bastante de pensar um pouquinho a respeito da compreensão dos limites da convencionalidade e da não convencionalidade a partir do que vai ser apresentado hoje, ou seja, pensar um pouquinho sobre de que modo se expandem e se retraem as bordas de tudo aquilo que é ou não é aceitável para uma dada sociedade num dado tempo, em termos dos comportamentos sexuais. Para além disso, acho que também pode ser interessante no sentido de conhecer os movimentos de uma cultura no que tange aos comportamentos sexuais próprios a ela e, por fim, aprender ou reaprender um pouquinho sobre aquelas nossas delimitações conceituais do que são as parafilias e do que são os transtornos parafílicos, tá bem? Então eu, logo de pronto, passo a palavra para a Michele, que vai fazer a primeira apresentação para vocês e, na sequência, voltamos com o Eduardo. Bom evento. Obrigada, Gabriel. Eu vou começar já o meu compartilhamento com vocês. Bom, como o Gabriel bem colocou, a nossa proposta aqui hoje, assim como tem sido a proposta do nosso departamento como um todo, é trazer essa ideia da reflexão,
né, de até onde vai o que a gente sempre entendeu, né, como convencionalidade, em que momento passa a ser, de fato, não convencional, e aí a gente traz para esse tema, que está cada vez mais sendo falado, cada vez mais retratado na mídia, que é BDSM, e a nossa pergunta, né, da noite, que a gente vai trazer para refletir com vocês é uma experiência sexual parafílica ou convencional da atualidade? Vale sempre, né, a gente trazer novamente o conceito de parafilia. É algo que a gente já falou, né, nas nossas outras apresentações, mas que eu acho que vale a pena a gente revisitar, né? Então, a gente vai entender por parafilia um desejo intenso, recorrente, preferencial, tá? Mas que acontece entre pessoas que têm a capacidade de consentir, né, e que não produz nenhum sofrimento. Ou seja, a parafilia, ela é a vivência sexual não convencional, porém não patológica. Essa definição vem no DSM-5, publicado em 2013, onde tem essa divisão, né, do que é o transtorno parafílico, que seria a condição patológica, e da parafilia, algo não convencional, porém não patológico. Vale marcar aqui, eu queria marcar nessa fala, que os manuais de psiquiatria, eles excluem, né, essa ideia que eu trouxe, que não pode produzir, né, tem que ser consensual e não pode produzir um sofrimento, né, nem para o indivíduo, nem para outra pessoa. Os manuais, eles excluem a ideia do sofrimento provocado por uma questão externa, ou seja, por uma questão de um julgamento moral. Cada vez mais, os manuais estão deixando isso de lado. Ou seja, a ideia de que a gente não se adequa a um modelo de terceiros, a um modelo moral da sociedade, não é entendido como um sofrimento. Algo para a gente pensar e questionar é que a sexualidade, ela está em constante movimento, bem como as nossas práticas sexuais. Ou seja, deixa sempre a necessidade do questionamento. O que é considerado convencional nos tempos atuais? Se a gente está falando desse movimento ao longo da história, o que hoje a gente ainda enxerga, né, como não convencional? Qual seria a convencionalidade? Trago um pouco para vocês do conceito de BDSM, porque quando a gente traz essa palavra à tona, as pessoas correlacionam mais a ideia de dor, ou seja, mais a ideia do sadomasoquismo. E a gente tem que pensar que o BDSM é um conjunto de práticas. E dentre essas práticas, a sigla divide em 3 grupos, né? Que seria o BD de bondage e disciplina, né? DS, dominação e submissão, e, de fato, o sadomasoquismo. Quando a gente vai falar de bondage e disciplina, a gente está falando de uma questão de contenção. Muitas vezes uma ideia do amarrar, do privar de movimentos, até mesmo de vendas, né? Isso estaria caracterizado como uma ideia de bondage e disciplina. Quando a gente está falando de dominação e submissão, a gente vai entrar mais num jogo de poder, onde entra aquela ideia de quem manda, quem obedece, né? Que são os dominadores e os submissos, né? As donas e os subs dentro da prática BDSM. E o sadomasoquismo em si, que aí a gente vai estar falando da implementação da dor, né? Seja pelo bater, pelo morder, e N outras práticas que vão se bifurcando em outros nomes dentro do que a gente entende nesse grupo, né, de práticas BDSM. É claro que eu acho que isso estourou a gente falar de BDSM na mídia quando veio os 50 tons de cinza, mas a gente tem que pensar isso ao longo da história, né? Então eu trouxe um pouquinho para a gente contextualizar o BDSM muito antes dos 50 tons de cinza. A gente vai perceber os relatos, né, já mitológicos aí na história, e um dos primeiros deles é o mito de Inanna, que é uma deusa, uma figura feminina poderosa e que fazia os homens se submeterem a ela, né, sexualmente. Então, se a gente já está falando aí, né, de submissão, de dominação, de poder, a gente está, de certa forma, falando da prática BDSM. Depois a gente vai ter relatos no Kama Sutra, que é o primeiro relato que vem na ideia da consensualidade do BDSM, né? Então, ele já traz a ideia do sadomasoquismo consensual. E ele, inclusive, descreve no Kama Sutra formas de bater no corpo e partes do corpo para bater que trariam um prazer. A gente vai ver relatos também, grafias, na verdade, né, na tumba de flagelação, na Itália. Então, grafias que davam uma tradução daquela imagem,
né, de uma mulher sendo açoitada com uma vara durante um ato sexual. A gente também vai ver no 6º livro das Sátiras, falando também, né, de um homem que parecia ter prazer, né, uma mulher que parecia ter prazer ao chicotear um homem. Então, esses relatos já estão ali ao longo da história, e claramente aqui a gente está falando de anos-luz antes de Christian Grey, nos 50 Tons de Cinza. Um marco importante no que a gente fala da obra BDSM é que em 1870 tem a publicação da obra do austríaco, né, Sarmazoc, do Leopold Mazoc, que é a Vênus das Peles. Foi a primeira obra que ela foi totalmente voltada para a temática BDSM, né, e ela aborda já essa história, novamente, de um relacionamento consensual de dominação e submissão. O que as pesquisas falam, e os históricos também, é que o próprio nome masoquismo, ele foi, né, vindo do autor austríaco Mazoc, que foi essa primeira publicação importante aí na obra BDSM, no entendimento da existência dessa prática já por muito tempo. Quando a gente vai falar de movimentos ao longo do tempo, né, então, como é que foi vindo esse movimento para chegar nesse BDSM que a gente conhece hoje? Um marco muito grande é a subcultura leather, que foi criada por soldados logo após a Segunda Guerra Mundial, e muito na ideia de usar o couro como algo escuro, transgressor, mas também de resistência. Isso influenciou o desenvolvimento do BDSM durante o século XX e também influenciou a moda fetichista. Acaba que hoje em dia essa cultura leather ela é considerada como parte da cultura BDSM. A gente vai ver que nas décadas de 70 e 80 também foram surgindo movimentos feministas, ligados ao leather, que era a Lesbian Sex Mafia, os Samois, os Outcasts, que eles traziam já essa ideia também do couro, do fetiche, e já muito correlacionando a um grupo. Então, essas vertentes, tanto LGBTs quanto feministas, elas foram responsáveis por esse molde do que a gente conhece hoje como BDSM. A sigla em si, BDSM, gente, a gente vai ver que ela se transforma, que ela aparece pela primeira vez muito com o surgimento da internet. O primeiro relato ele é de 1991, tem algumas controvérsias de um pouco para mais, um pouco para menos, mas é quando se forma realmente a sigla, e ela veio muito por conta do uso da intranet, de grupos já se formando, né? Então, grupos de interesse, e eles começam a trazer essas práticas, criando essa sigla do BDSM. Quando a gente pensa no BDSM, e a gente pensa, nossa, um questionamento que muitas pessoas falam assim, mas como é que as pessoas entram nessa prática, se submetem a essa prática? Quais são os riscos? Será que isso é uma coisa dá errada? E se eu não quero mais? O BDSM ele tem todo um funcionamento comportamental. Então, a máxima do BDSM, né, a regra entre eles é são, seguro e consensual. Então, a primeira coisa é que é de consensualidade que aquilo aconteça, e aí até nesse ponto, 50 Tons de Cinza veio para distorcer um pouco, porque a história conta um cara que ele acaba convencendo a pessoa àquela prática. E os praticantes de BDSM, eles sempre falam que não tem convencimento. Em geral, a pessoa busca aquela prática, né? E ela não é convencida por ninguém. O seguro é o que é que a gente vai fazer aqui e até onde a gente vai, né? E por isso, dentro dessa questão do seguro, tem limites, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E do são. Esses são, eles sempre falam que eles jamais realizam a prática sob uso de álcool, droga, ou até mesmo se tem uma percepção de uma alteração psicológica daquela pessoa que está querendo fazer a prática. Então, tem uma ideia de que você tem que estar 100% consciente daquilo que está acontecendo aqui. Sempre há um contrato, né? Então, eles nunca vão para uma prática BDSM, que a comunidade BDSM chama de play, então eles não vão para um play sem entender o que vai acontecer, o que você gosta, o que você quer, até onde eu vou, tudo isso é combinado. Ou seja, tem muito mais combinado num sexo BDSM do que, às vezes, num sexo convencional, usando o termo da nossa sociedade. Então, dentro dos contratos, a gente sabe até onde vai, e a possibilidade de falha, claro que sempre existe, mas, em geral, ela é bem menor. Eles têm uso da palavra de segurança, né, que é uma palavra que ela é usada para determinar, né, nessa ideia do seguro, qual é o meu limite. Então, até aqui eu vou, até aqui eu consigo, até aqui eu estou tendo prazer, a partir daqui não.
Então, tem uma palavra combinada, normalmente uma palavra que não é usada no contexto sexual, para ficar muito claro de que aquela pessoa chegou no limite. E a ideia de que a prática BDSM, então ela infere dor, a pessoa fica machucada e depois vai cada um para um canto, o que é aquilo que aconteceu, traz novamente uma outra informação que desconstrói isso. Eles têm muito a prática do que eles chamam do aftercare, que é cuidar um do outro depois daquela prática, né? Então, se porventura a pessoa teve uma lesão ali por conta da prática, eu tenho um cuidado, um entendimento de como foi aquilo, né? Até uma ajuda objetiva, né? A cuidar do machucado produzido. Ou seja, é estabelecido um vínculo ali. Então, diferente da ideia das pessoas frias, das pessoas distantes, das pessoas sádicas em si, né? Num transtorno de sadismo, não é isso que a gente vê em maioria. Pode acontecer? Pode, e o Edu mais adiante vai falar um pouco também dessas possibilidades de transtorno, né, dentro dos praticantes do BDSM. Tem um artigo que ele é bem interessante, que ele traz esse questionamento, né, o que seria, né, uma fantasia sexual normal, né, eles usam o unusual, né, ou seja, né, não usual, o que é isso, né, de que forma a gente pode entender? Então, quando a gente está falando de interesses e fantasias parafílicas, a gente pode pensar a parafilia como parte eventual de um repertório sexual. Então, como eu trouxe do bondage, que é a ideia de amarrar ou de vendar. Quantas pessoas numa brincadeira sexual não vendaram? A gente está falando de uma fantasia parafílica, mas que ela passou pelo repertório, mas ela não é a intensa, a recorrente ou, de fato, a prática preferencial. E aí fica a nossa questão, sempre. E o que é exatamente uma fantasia sexual em comum? Algo que é importante que esse autor traz é que a determinação do patológico e incomum, ele não deve exclusivamente depender do tema da fantasia. Porque às vezes a pessoa traz uma fantasia e por conta do tema a gente quer nomeá-la como patológica ou como incomum. Mas o que a gente deve olhar muito para a ideia da patologia é o que ela produz naquela pessoa. Então, a gente vai observar pessoas com fantasias sexuais consideradas convencionais que podem enxergá-la como extremamente perturbadora. E aqui, né, a gente falando de um grupo que estuda sexualidade, se a gente for pensar nas disfunções sexuais, eu pelo menos já tive diversas mulheres que por ter dor ou por ter pouco desejo, então uma mulher que se entende como heterossexual, ela traz às vezes um sonho, uma fantasia mais voltada para um sonho de que ela teve uma prática sexual e aquilo foi extremamente perturbador para ela está extremamente angustiada com aquilo. Enquanto a gente vai ver outras pessoas que seriam, né, as que teriam as fantasias consideradas incomuns ou não convencionais, que elas se percebem extremamente satisfeitas e não perturbadas com aquela ideia fantasiosa, com aquela forma de expressão da sexualidade. Tem um estudo que foi feito com a população da Bélgica, e foi feito com 1.027 participantes de 18 a 65 anos, e eles estavam avaliando a prevalência de fantasias parafílicas e atividades, né, na população em geral. Então, não era uma população que era praticante ou que frequentava um site de prática, mas era uma população geral. 46,8% da amostra verbalizou que já tinha realizado pelo menos uma atividade relacionada ao BDSM. O BDSM, assim como os interesses fetichistas, eles foram significativamente maiores nos homens do que nas mulheres. E o grupo mais velho, eles eram, né, divididos em 4 grupos, o grupo mais velho, que era os de 48 a 65 anos, teve a pontuação BDSM significativamente mais baixa comparado ao grupo mais jovem, ao grupo de 18 a 27 anos. Nos participantes com interesse BDSM, 61,4% relataram que tinham tomado conhecimentos, né, sobre essa vontade ou sobre essa prática antes dos 25 anos. Ou seja, há um alto nível de interesse em BDSM na população geral. Essa é a conclusão que o estudo chega. O que argumenta fortemente contra a estigmatização e caracterização patológica desse interesse por essa prática, enfim, ou por essa fantasia sexual. Um outro estudo, feito com a população da Holanda, foi feita uma comparação entre um grupo de praticantes de BDSM, 902 praticantes, e um grupo de 434 pessoas de um grupo controle, que não se identificavam como praticantes. E o objetivo era comparar características psicológicas,
características como apego, sensibilidade, rejeição, bem-estar subjetivo. E quando a gente fala isso, naquela ideia que a gente trouxe, né, da população mais fria, né, da pessoa que de repente tem um comportamento agressivo de modo geral, ou não se vincula, esse é um estereótipo que a gente acaba tendo, né, que algumas pessoas acabam tendo do praticante BDSM, e que acaba sendo errôneo. O estudo mostrou que os praticantes eram menos neuróticos, mais extrovertidos, mais abertos a novas experiências, mais conscienciosos, menos sensíveis à rejeição e, no final das contas, tinham um maior bem-estar subjetivo do que o grupo controle. Os resultados acabam negando a visão de que os praticantes do BDSM estão psicologicamente perturbados, né? Ou que demonstram um processo psicológico desadaptativo. Tá? O estudo sugeriu também ser improvável que traumas anteriores sejam motivos para o desenvolvimento da prática BDSM. Será que algumas pessoas que viveram traumas podem passar a praticar? E aqui, de novo, tá? Eu trago um exemplo da ficção do próprio Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, né? Que elucidou esse tema na mídia, que daí o Edu também fala mais adiante, de quando será que tem um transtorno e ele acaba praticando. Pode existir, mas o estudo mostrou seria improvável que a grande maioria dos praticantes tivesse um trauma que tivesse sido controlador para o desenvolvimento desse comportamento. Ou seja, a conclusão é que o BDSM pode ser sim pensado como um lazer recreativo, ao invés de uma expressão de processos psicopatológicos. Então, o que a gente tem que ter muito claro, né, na população geral, mas principalmente nós, enquanto estudiosos da sexualidade, é a compreensão da existência de diversas formas de obtenção do prazer. Essa sempre tem que estar presente no nosso olhar e na nossa prática clínica. Às vezes a gente tem um olhar mais restrito, né, do que é entendido como uma prática, e um questionamento, um certo espanto, né, de qual é essa expansão do prazer. Né? E essa compreensão dessa existência tem que estar sempre presente no nosso olhar, na nossa análise, e até mesmo, às vezes, no nosso processo diagnóstico frente a alguma pessoa que chega com um relato dessa prática. Eu vou trazer para vocês uma cena. Agora beijo minha boca. Tá certo? Então, essa, gente, é uma cena de uma prática real de BDSM, não é uma cena montada, é uma cena que ela está numa série documental desenvolvida pelo diretor e cineasta Heitor Dalia, uma série que chama Fetiche, onde ele traz, são 8 episódios, onde ele vai falar exatamente sobre esse mundo BDSM. Né? Então, aqui a gente está falando sobre uma prática real entre uma dominadora e um submisso, e são duas pessoas que são funcionais, tanto a Mahara quanto o Renato, e eles têm uma vida normal, uma vida social, um trabalho, e se identificam com essa forma de prazer. Né? Eu quis trazer essa cena exatamente para a gente deixar o questionamento final, e entender que são infinitas as possibilidades de expressão da sexualidade humana. Então, onde alguns enxergam dor, muitos outros enxergam prazer. Essa cena pode ter despertado, às vezes, a ideia de dor para alguns, mas com certeza desperta prazer para muitos outros. E a ideia, e uma questão final, é como é que é possível encontrar prazer na dor? Com essa pergunta, eu encerro a minha fala e passo a fala para o Edu Médici, que vai responder essa pergunta para a gente. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela e eu espero que eu consiga aqui atender a essa missão nessa noite. Bom,
Para a gente iniciar, eu trago aqui um artigo que foi publicado em 2019 e foi feito pelo Departamento de Psicologia e de Ginecologia e Obstetrícia da British Columbia. E é um artigo bastante interessante que ele traz uma perspectiva teórica de como que isso poderia acontecer. Antes da gente iniciar falando propriamente de como é que essa dor se transforma em prazer, né, é importante a gente pensar aqui na teoria evolucionista da dor. Então, como que geralmente a gente aprende, né, sobre a questão da dor, principalmente na área médica, né? Então, a dor, ela pode funcionar como um sistema de alerta, né, sinalizando qualquer tipo de ameaça ou perigo para o corpo, né? E essa dor muitas vezes evoca uma resposta de luta ou fuga, né? Ou seja, são mecanismos aí neurofisiológicos que vão reduzir a dor provisoriamente para que a pessoa busque recuperação, segurança dentro de uma cena em que ela encontre sob ameaça. E uma outra função também da dor, que a gente sempre costuma aprender, né, é de que depois de lesionado, ela vai, por exemplo, limitar possíveis atividades que poderiam interferir, prejudicar nessa recuperação. E aqui, quando a gente está falando da dor no masoquismo, a gente está falando de uma dor que ela tem uma outra função e também é experienciada de uma outra forma. Tem um dos autores que coloca uma divisão de 4 tipos de dor, né? Então, a dor no masoquismo, uma delas, é uma dor chamada de dor modificada, né? São pessoas que apresentam essas sensações dolorosas que são experimentadas como prazerosas e não como dor, né? É uma sensação de que não machuca, que não é percebida como algo ruim ou danoso. Já tem um outro tipo de dor que pode ser experimentada e que é nomeada de dor autotélica. Então é uma dor que machuca, mas que machuca de um jeito agradável, né? Existe também uma outra possibilidade que seria a dor por sacrifício, e aí entra uma sensação de certa forma indesejada, mas que é experimentada a favor de um sacrifício, e aí entra aqui os jogos, né, de punição e disciplina. E também existe uma outra possibilidade de uma dor de investimento, né? Então, um estímulo que, de certa forma, é desagradável, mas que promete, vem com uma promessa de ter uma recompensa futura, que seja o próprio jogo, né? Então, as pessoas elas podem experimentar, né, uma ou mais tipos aí dessas dores dentro dos praticantes de BDSM, e vamos pensar aqui que existem motivadores para essa prática que também vão para além da dor em si, né? Uma delas é o potencial que tem da prática em aumentar a intimidade e conexão social. Uma outra motivação que as pessoas podem buscar pela prática de BDSM é o próprio aumento da excitação sexual. E logo mais a gente vai descrever um pouquinho melhor sobre isso, né? Também tem aqui uma descarga adrenérgica e a gente vai ver o envolvimento de outras endorfinas e outras substâncias, assim como também a possibilidade de uma produção de estados de consciência alterados e como também um dos motivadores que é visto em várias pesquisas, né, a própria busca de alívio do estresse diário, das coisas do cotidiano, do dia a dia. Bom, e aí então vamos de como que essa dor se transforma em prazer, né? Eu vou trazer para vocês alguns fatores aqui que já estão comprovadamente. Aqui a gente está falando de uma perspectiva teórica, mas depois eu trago para vocês um outro estudo que também traz resultados que vão de acordo com essa teoria, e essa teoria é embasada cientificamente também para outras situações, não só dentro da prática do BDSM, né? Então, um dos fatores aqui que a gente vai estar falando são os opioides endógenos. Então, todo estímulo doloroso, que não seja com uma lesão permanente, vai acabar fazendo uma ativação e uma liberação de endorfinas, que são esses opioides endógenos, né? Ou seja, substâncias que aliviam a dor, né? Como se fossem analgésicos aqui, né? Produzidos pelo próprio corpo. Essa liberação de endorfinas, né? Ela se ligando aí a receptores localizados em determinadas regiões do corpo, acabam reduzindo a sensibilidade à dor. Aqui a gente está falando de opioides endógenos que não atravessam barreira hematoencefálica, e daqui a pouco eu explico por que eu estou mencionando isso. De qualquer forma, elas vão ter uma ação, né, em regiões, alguns desses tipos de endorfinas vão ter ação em regiões cerebrais envolvidas com o sistema de recompensa, então região de núcleo accumbens, corpo estriado, o que vai ativar uma liberação de dopamina, e essa é uma das possíveis causas
de como o estresse físico, né, é experienciado como algo prazeroso. Aqui a gente pode ter uma comparação, por exemplo, com corredores, né, ou quem pratica exercícios de alta intensidade. Por exemplo, dos corredores que a gente tem um termo conhecido por runner's high, né, que é o barato da corrida, que é uma mistura de euforia com bem-estar, relaxamento e leveza, e aqui esse estudo ele traz esse comparativo de que ativariam esse mesmo sistema. Um outro sistema que também é ativado na prática BDSM são dos endocannabinoides endógenos, assim como também na prática, né, de, por exemplo, de corredores, e aqui esses endocannabinoides eles atravessam a barreira hematoencefálica e tem estudos que falam que eles até teriam um papel mais significativo nessa questão da euforia e do alívio da dor. Então a gente vai ter essa ativação do sistema endocannabinoide, ativando e produzindo, por exemplo, um desses endocannabinoides, né, que é a anandamida. Esse sistema endocannabinoide é o mesmo que, por exemplo, o THC da cannabis acaba também ativando, né, mas pensar que isso daqui é algo que existe no nosso corpo, então não tem nada a ver com o uso da cannabis nesse slide que eu estou trazendo aqui, mas é um mesmo sistema que é ativado, né. E aqui, na ativação desse sistema, vindo com uma melhora do humor, do bem-estar, a redução da ansiedade e também uma redução da sensibilidade à dor. Nesse sistema, a gente pode ver também a ativação e a relação com hormônios sexuais e até com o próprio comportamento sexual, né? Fazendo aí uma ligação de excitação sexual também tendo um papel importante no processamento da dor em prazer. Ainda falando desse sistema, mais uma vez, assim, ele lembra aqui também e está presente como nos corredores que eu havia mencionado anteriormente. E quando eu vou falar depois no final, né, de um outro estudo que traz na prática a pesquisa com praticantes de BDSM, vocês vão ver também que esses endocannabinoides são encontrados no maior nível nos praticantes. Bom, todo estímulo doloroso, ele também vai ser sentido através da ativação de um sistema que a gente possui, né, um sistema nervoso periférico, que são receptores que identificam a dor, né, ou identificam algum tipo de lesão, ou algum tipo de trauma, ou de uma possível ameaça, né, e são esses receptores que a gente dá o nome de nociceptores. E aí, na prática do BDSM, a gente vai ver que diferentes tipos de objetos, diferentes tipos de práticas podem ativar receptores diferentes, né? Então, por exemplo, objetos que provocam sensações táteis, como cordas, chicotes, ou até mesmo mordidas, beliscões, né, ativando aqui nociceptores mecânicos. A gente tem outras experiências, por exemplo, né, cera quente de velas ativando nociceptores térmicos, e a gente tem outros, né, nociceptores multimodais, silenciosos, enfim, e o que o estudo até postula aqui, né, que muito possivelmente há uma preferência de estímulos de acordo com os receptores que são ativados para cada pessoa. E a gente tem também evidências, né, de que esse estímulo doloroso na pele acaba se ativando também o sistema que eu comentei anteriormente, né, esse sistema endocannabinoide, né, e liberando a anandamida e reduzindo dor. Assim como também, como eu falei lá dos corredores, né, do próprio impacto, por exemplo, do pé, né, ao pisar, né, ativando também todo esse sistema, e a gente pode fazer esse paralelo com a prática do BDSM. E também é possível, né, que diferenças individuais desses receptores de dor, né, de cada pessoa, e também das diferenças do limiar à sensibilidade à dor, sejam responsáveis por esse estímulo doloroso também estar sendo experienciado como algo prazeroso. Mais um fator aqui que também vai estar relacionado nesse processamento de dor em prazer é a própria conexão emocional e a questão dos relacionamentos interpessoais. Então, isso também vai ser algo que vai ter um papel importante na modulação, né, nessa dor experienciada como prazerosa. O que é interessante aqui, que na prática do BDSM tem algo de confiança, né, e a Michelle estava trazendo para a gente inicialmente falando sobre segurança. Então, esse é um fator extremamente importante, até para as pessoas poderem, de fato, experienciar
a prática de forma bastante tranquila e com um envolvimento intenso, sem estarem preocupadas sobre possíveis riscos, já que toda essa segurança, essa confiança já é bem estabelecida e acordada antes da prática. Aqui, dentro ainda desse contexto, a gente também pode pensar aqui na promessa de recompensa, e a recompensa como a própria conexão, né, de que também pode aqui vir a aumentar a tolerância à dor. A questão do jogo de poder, né, desse play, desse dar e receber, desse jogo de dominação e submissão, é visto nesse e em vários outros estudos que tem uma importância até maior que a própria dor, né, na prática do BDSM. E que a dor, ela também muitas vezes é utilizada ou experienciada para alcançar uma determinada experiência emocional. Falando também do contexto emocional, é algo que também vai interferir nessa modulação, né, da dor. Então, vamos pensar aqui que as emoções, elas de fato modulam a dor, né? E a gente tem até uma relação bidirecional entre dor e as emoções. Então, as dores, né, acabam moldando as emoções, que consequentemente também influencia na dor experienciada, de que forma ela é experienciada. A gente sabe, por exemplo, que estados emocionais positivos reduzem a dor, assim como os estados mais negativos podem ampliar a dor. Aqui a gente pode pensar tanto em pacientes, por exemplo, depressivos, que é bastante comum, né, de ter uma intensificação de quadros dolorosos, assim como dentro até mesmo da esfera sexual. Se a gente pensar em quadros de vestibulodínia provocada, né, em que as pessoas, as mulheres, geralmente tendem a antecipar negativamente essa dor genital, e o quanto isso comprovadamente também acaba exacerbando essa percepção da dor. E no contexto, né, do BDSM, do masoquismo, essa antecipação da dor é vista de forma, experienciada de forma positiva, muito diferente do que a dor no geral, né, como uma antecipação negativa. Já a excitação sexual, a gente pode pensar na própria interação sexual, fazendo também uma ativação dopaminérgica nesse sistema de recompensa, seguindo aí com uma supressão de reações emocionais negativas à dor. Então, em resumo, né, a dor podendo ser reduzida pela própria atividade sexual. E vamos pensar aqui em componentes de intimidade e sexualidade, que são bastante comuns aí na prática do BDSM, também provocando, né, a liberação de ocitocina entre essas parcerias sexuais, essas parcerias românticas, também levando a um quadro de analgesia, né, de redução da dor. Um outro contexto que também, um outro fator que entra aqui dentro da prática, né, a busca por estados alterados de consciência e até de mindfulness. Então, existem estudos que falam de uma experiência como um estado de fluxo ou flow, né, essa experiência tão intensa, tão de contemplação e de imersão, né, e que muitas pessoas praticantes de BDSM chamam de subespaço, né, que seria esse estado prazeroso de alteração da consciência. A própria atenção plena, então o próprio formato e o jeito de que é experienciada, né, o experienciado BDSM, então uma experiência cognitiva e emocional da dor, que ela pode vir estar desconectada da sensação física dolorosa, por essas características de estar bastante atento ao momento presente, aquilo que está sendo vivenciado, aquilo que está sendo sentido, aquilo que está sendo executado, né, dentro de todas essas características do BDSM. E que o próprio mindfulness, né, essa atenção plena, ela pode sim reduzir a experiência subjetiva da dor e até mesmo tem uma redução da atividade cerebral relacionada à dor. Bom, tudo isso que eu trouxe para vocês, de forma resumida, ela se encontra nessa figura, né? Então, se a gente iniciar ali a figura pelo número 1, né? Então, antes da experiência da dor em si, existe todo um contexto emocional e interpessoal, né, com base em toda essa experiência, em todo esse ambiente, esse setting, nas memórias, né, já vivenciadas, na percepção, na sensação de estar no controle, que pode facilitar a excitação sexual, né? Essa excitação sexual, seja ela prevendo, né, o estímulo doloroso, ou mesmo durante o estímulo doloroso, também podendo ter uma ação analgésica,
chega daí a ter uma ativação e uma liberação, né, de dopamina e oxitocina. E nessa sequência, esses fatores, né, contextuais, mais a excitação sexual, levam a uma antecipação positiva da dor. E esse contexto todo, essa excitação sexual e essa antecipação positiva da dor, acabam propiciando um cenário em que torna, né, esses estímulos dolorosos em forma de prazer. Aqui, nesse artigo, né, ele fala de um processamento de cima para baixo, onde esse estímulo doloroso, essa estimulação dos nociceptores, produzindo essas mudanças de dopamina, aumentando o cortisol, né, ativando liberação aí de opioides endógenos e endocannabinoides, alterando, então, e influenciando essa resposta, tanto fisiológica quanto psicológica, às sensações de dor. E aí, quando a gente caminha ali para o item 6, né, então essas condições que podem, então, promover um estado de atenção plena e levar a estados alterados de consciência, né, o que na comunidade BDSM é chamado de subespaço, contribuindo para os vários mecanismos pelos quais a dor é vivenciada como prazer. Esse outro artigo que eu trago para vocês, então, é a pesquisa que foi realizada na Bélgica. Esse artigo foi publicado no ano passado, em 2020, e ele foi realizado com 35 casais praticantes de BDSM, e aí eles também acabaram comparando aqui, tendo um grupo controle com 27 casais sem qualquer interesse em práticas de BDSM. E nesse estudo, o que eles foram buscar? Eles foram comparar justamente, né, esses níveis de cortisol como um marcador de estresse, os níveis de endorfinas e endocannabinoides, e aí, além da anandamida, eles também buscaram os níveis desse 2-AG, entendendo como marcadores aí de recompensa da prática. E nesse estudo, eles fizeram, então, a aferição através dos exames e questionários e tudo mais antes da prática, após a prática e logo depois também do aftercare, que a Michele comentou, né, que é esse espaço, muitas vezes, de esse momento de cuidado, mas também de intimidade, de contemplação, né, de aproveitar aquilo que foi experienciado, né, e eles dividiram entre dentro dos casais praticantes de BDSM, quem estava ali na prática sendo submisso e quem estava sendo dominante, e compararam, então, com o grupo controle. E quais que foram os resultados aqui que eles encontraram? Bom, dentro dos praticantes na posição de submissos, né, eles encontraram um aumento de cortisol, pensando aí nos fatores de estresse, e também de endocannabinoides, logo após a prática do BDSM, o que vai de encontro com um outro estudo que já também mostrava isso, e com essa teoria, né, que eu trouxe para vocês, com um compilado aí de estudos embasando dentro daquele primeiro artigo. Já com os dominantes, eles perceberam que os dominantes que não utilizaram da prática do jogo de poder, não foi encontrado o mesmo dos dominantes que tiveram a prática desse jogo de poder. Então, nos dominantes com essa prática, houve também um aumento de endocannabinoides. Já a parte das beta-endorfinas, e aí essas não atravessando barreira hematoencefálica e tudo mais, não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos grupos. O que a gente conclui aqui, né, ou o que o artigo traz como conclusão também? Que para as pessoas com uma prática, né, e dentro de uma condição como dominantes, o jogo de poder é um componente bastante prazeroso e mais prazeroso que a dor. Já na prática, para as pessoas na ação como submissos, né, a reação ao estresse aqui, pensando nessa questão de aumento do cortisol, não é vista como algo negativo, pelo contrário, é uma reação ao estresse de forma positiva, né, e também aí com uma experiência bastante prazerosa. E para a gente finalizar aqui, né, então nós estamos falando de práticas que não são transtornos parafílicos, né, a gente está falando aqui de BDSM, e aí o que não é o BDSM, né? Então trago para vocês aqui 2 casos que foram pacientes acompanhados no IPQ, né, em São Paulo. Então, por exemplo, um caso de um transtorno de masoquismo sexual, onde era um paciente que namorava uma profissional que era enfermeira, e ele tinha um imenso prazer por sondagem, né, vesical.
E aí, essas sondagens vesicais de repetição, no qual essa parceira dele também acabava a pedido dele, né, fazendo, trazia lesões constantes e traumas constantes, né? Então, aqui nesse caso, a gente consegue visualizar a questão dos prejuízos causados por essa prática, né? E um outro quadro, que seria do transtorno do sadismo sexual, um homem jovem que frequentava casas de prostituição e que de forma não consensual, né, e uma das histórias dele era de um local em que tinha algo sendo reformado ou construindo por perto, né, e aí ele pegava objetos, por exemplo, madeira, ripa, enfim, né, e ele agredia, então, as mulheres durante a prática sexual, mais uma vez, assim, até que elas ficassem desacordadas e sem consenso algum, né? Então a gente vê aí a extensão tanto do sofrimento, do prejuízo, da agressão, quanto dessa questão não consensual. Eu agradeço, em nome do departamento, a todas e todos vocês por estarem conosco nesse momento e passo a palavra para o Gabriel. Muito bem, então, antes de mais nada, agradecer demais as falas da Michele e do Edu. Acho que nos enriqueceram muitíssimo a respeito das reflexões sobre a temática do BDSM e sobre essa linha tênue, né, entre os comportamentos sancionados por uma cultura, as parafilias e os transtornos parafílicos. Eu espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade para seguir um pouquinho essa trajetória que a gente seguiu nas falas da Michele e do Edu, de tentar se aproximar do fenômeno BDSM do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista neurobiológico, por fim, para a gente culminar, então, no que seria uma reflexão dos limiares do BDSM para a clínica dos transtornos parafílicos propriamente ditos. Tá bem? Esses artigos que foram apresentados, tanto pela Michele como pelo Edu, eles vão continuar sendo repercutidos no nosso grupo de WhatsApp, então eu espero que vocês compareçam, né, ao grupo, participem ativamente das atividades do grupo que a Luíse vem tão bem organizando, para fazer essa apresentação inaugural sobre a temática do BDSM e repercutir um tanto mais, né, para a gente poder aprofundar a conversa, porque no fim das contas o webinar acaba sendo a oportunidade da gente tangenciar os temas de máximo interesse, mas sempre isso tudo pode ser um pouquinho mais esticado por aí, né? Então, reiterando as minhas palavras de agradecimento e finalizando com a chamada para o nosso webinar da ABENS da próxima semana. Então, como vocês já estão acostumados a povoar a noite de quarta-feira de vocês com as nossas atividades ABENS, no dia 9/6, quarta-feira que vem, temos encontro marcado às 21 horas com o departamento de DAEM e endocrinopatias, que vão nos dar uma aula sobre o diagnóstico diferencial do hipogonadismo. Então, aguardamos vocês no webinar da próxima semana e aguardamos vocês também no próximo webinar do nosso departamento em semanas por vir. Um abraço a todos, ótima noite e se cuidem.